Hoje o resumo vai ser diferente. Não tem musiquinha, não tem animação. Hoje nós vamos pedir aqui que a Globo faça alguma coisa e tome uma atitude contra o Mike, que durante essa madrugada, depois de beber, achou que era de bom tom pegar o cabelo da Renata e puxar por mais de uma vez. E mesmo que ela pedisse para que ele parasse de maneira firme, ele não parou. Não bastasse isso, ele decidiu que era interessante também enforcar e morder o braço da Renata. A produção precisou agir. E a gente vai comentar isso, gerar pelas enquetes e tentar entender o que leva um babaca desse a não entender o que uma mulher pede de maneira clara e direta. Pare. É sério. Ela falou isso mais de uma vez. Depois da vinheta a gente comenta, por favor. Vamos deixar mais likes do que a gente geralmente deixa. Nossa meta é de 15 mil likes esse vídeo para fazer a maior quantidade possível de pessoas chegarem até aqui. Inclusive pessoas que ainda não me conhecem, não conhecem, bora comentar, porque o papo hoje é sério. Olá, olá meus amores, bom dia, tropa do Pandinha, Dieguinho chegando com mais um Bora Comentar, pra você que tropeçou e caiu aqui no canal. Hoje é um daqueles dias que eu acordei, né, pra poder fazer o nosso resumo e que eu me deparei com uma enxurrada de vídeos, imagens, cenas nojentas na internet de um cara, mais uma vez, desrespeitando uma mulher quando essa mulher, de maneira muito clara e direta, diz não, né? A gente vive numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade onde as mulheres são desrespeitadas constantemente e que o comportamento dos homens sempre tem uma explicação e uma validação, inclusive de outras mulheres que infelizmente ainda vivem nessa espiral, né? E aqui eu tô falando especificamente dessa situação que a gente tem aí, o Mike e a Renata nessa última festa. E nós vamos explicar para você que está chegando aqui o que aconteceu, tá? O Mike, as imagens por si só elas já explicam bastante, né? O Mike achou que seria interessante, depois de estar já cachachado, morder a Renata, puxar o cabelo dela e fazer isso reiteradas vezes durante o cooler, a comemoração que a produção mandou para que essa quarta-feira não fosse uma quarta-feira parada como foi a quarta-feira anterior. E aí, ele em alguns momentos enforcou a Renata, meio que numa vontade, né, muito inexplicável ali, de mostrar que estava sentindo algum tipo de atração por ela ou coisa parecida, né? Evidente que durante a madrugada não foi apenas esse o momento de troca ali entre os dois, né? Teve um momento em que ela abraçou, que ela correspondeu, de fato. Só que esse momento específico das enforcadas, do beliscão, da puxada de cabelo, que é uma das coisas que mais me irrita, pelo menos eu pessoalmente falando, mas imagina uma mulher que tem muito mais cabelo, né? A dor e a ardência que deve ser quando alguém puxa essa parte de trás do cabelo, isso começou a de fato chamar a atenção, porque ele não respeitava os pedidos de parada da Renata. Ele só começou a respeitar quando a produção colocou: Mike, atenção nas telas da casa. Eu queria muito que você, mulher, maior parte do meu público que me acompanha diariamente aqui é feminino, que você me dissesse como você se sentiu ao ver essas cenas, esses vídeos que estão espalhados aqui pela internet e o que você achou. Você acha que isso aqui é permitido ou isso aqui passa dos limites? E mais, a Globo precisa agir? Precisa tomar uma decisão? Não dá para deixar essa situação de lado. Não dá para ignorar o que aconteceu. A gente precisa, evidentemente, de uma resposta da Globo para esse tipo de atitude. Porque esse comportamento, um comportamento como o dele, não pode ser permitido, tolerado ou até mesmo validado, tá? Essa é a minha opinião e eu confesso para vocês que eu uso esse espaço muito para animar a nossa manhã, pra gente se divertir, mas hoje eu acordei com isso aqui entalado. E digo mais, eu acho, você que me acompanha, que a gente tem uma responsabilidade muito grande e me enoja até ser do sexo masculino ver uma cena como essa, tá? Uma imagem tão forte como essa que você tá vendo aí. Enfim,
Vamos ao nosso resumo, então, gente? Vamos a ele? Vamos, então, às informações das enquetes? Olha, quem tá ali saindo, evidentemente, rola aquele... Tá rolando ainda aquele empate entre o Mike e o Vinícius, né? O Mike ali com 46,30 sendo eliminado, o Vinícius 45 e a Renata 8, total de 5.207.392 votos. Quando a gente vai para a votação ali, para a enquete do Globo, a gente tem ali o Mike com 51, Vinícius 45 e Renata 2, ok? Portanto, o Mike eliminado. E quando a gente vai para Notícias da TV, a gente tem Vinícius com 50 saindo, o Mike com 43 e a Renata 6% ali nessa votação, ok? Mudando ainda mais o rumo da votação, vamos agora para o UOL, né? Outra enquete para você. O Vinícius está com 55 para ser eliminado, o Mike 41, Renata 3, 1 milhão de votos já na enquete do UOL aí para você. Nos mutirões a gente tem 143 mil ali, né? Mike e Renata juntos ali com fora Vinícius, isso mostrando a força que a Renata tem. Depois a gente tem 101 mil mostrando também a força do Vinícius, né? Então 143 da Renata, 101 mil na força no mutirão do Vinícius, e a atualização do Realities VIP que mostra pra gente aí, né, que a média da eliminação é pro Mike com 49,5, Vinícius 45 e Renata 5,5, tá? Isso às 9h30 da noite, segundo a apuração do Realities VIP, que tem uma fonte aí lá na Globo, ok? Bom, e aí, vamos entender o que aconteceu ali, tá? Aliás, vamos entender o que aconteceu não. Vamos entender, inclusive, mais detalhes desse vazamento aí. O Reality colocou, nesse momento, às 11h, o Mike está recebendo mais votos que o Vinícius, ou seja, mais votos para ser eliminado do BBB, ok? Portanto, temos aí o cenário, evidente, de empate ainda entre o Vinícius e o Mike, e a Renata, esse paredão não é sobre ela. É bom dizer também que eu acho que ok, talvez a Globo não tome uma atitude caso o Mike esteja saindo nas enquetes e seja o eliminado de hoje, porque aí a Globo não vai precisar mexer na estrutura do programa para eliminar um participante e cancelar o paredão. Mas, naturalmente, se a Globo fica esperando até a noite e aí o Vinícius é quem vai ser eliminado, ela também vai cometer uma injustiça, na minha opinião, de não expulsar o cara, tá? Porque, primeiro, gente, uma mulher quando fala não é uma vez só. E infelizmente eu sei que tem muitas que me acompanham que já passaram por situações de violência, e peço até perdão por esse assunto ser gatilho pra você, tá? Me desculpa, mas eu fico indignado, eu fico revoltado, porque uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida foi respeitar mulheres. E quando eu falo respeitar mulheres, é respeitar minha mãe, é respeitar minha avó, é respeitar todas as minhas amigas, é respeitar todas as pessoas que me cercam e são do sexo feminino. Porque a gente já sabe que se ligar a TV às 5 da tarde na Record, no Datena, onde vocês quiserem, a gente vai ver pelo menos um caso de uma mulher ou perdendo a vida ou sendo agredida. E a gente não quer que nenhum comportamento que se aproxime. E aí, observem, eu não tô falando que o Mike agrediu a Renata. Eu tô falando que o Mike tomou uma atitude de não respeitar a Renata. E é uma atitude que em outras temporadas já gerou expulsão. Como, por exemplo, na temporada do Guimê e do Cara de Sapato, com aquela Dania Mendes, né? Aquela moça de outro país que veio pro Brasil participar, fazer um intercâmbio no BBB. Então, o que a gente quer, o que eu quero, o que eu acho que você quer é que as mulheres sejam respeitadas. Não é nem minimamente falando, é maximamente falando, é respeitadas ao máximo. É quando falar não, é quando falar sim, é quando ela determinar que ela quer ou não quer alguma coisa, tá? Ah, mas depois eles foram dormir juntos, mas depois eles ficaram lá de conversinha e tal, não sei o quê. Mas, sim, isso acontece. Isso acontece. O que a gente mostrou pra vocês foram situações, tá? Não foi a parte boa que a gente já tá vendo entre eles no 24 horas, tá? Bom, vamos passar aqui pelas outras informações. A Renata disse pro Mike que acredita que ela acha que ela vai ser eliminada, tá? E o Mike, tu tem que fazer um solo na festa. E a Renata, que festa? Eu acho que eu não vou ficar, não. Tu voltou de mais paredão do que eu. Aí o Mike, o que tem a ver, mano? Voltar de paredão não tem nada a ver. Se fosse assim, a Aline tava aí. Te manca, bicha. Disse ali o Mike pra ela. E a Renata, mas essa é a sua
perspectiva. A gente não sabe como o público tá me vendo aqui dentro, teria dito ela nessa conversa aqui, tá? Isso foi antes, ainda antes da comemoraçãozinha do cooler ali. Essa é uma coisa que eu tava pensando pra falar, pra me defender. Uma coisa que não posso falar é que não vivi. O que era pra fazer aqui, eu fiz, disse a Renata, né? Aí, agora sim, aparece aí a Dona Delma. A Dona Delma, ela analisou, falando que a Renata quer mostrar que é forte, mas adormeceu. Ela tava conversando com a Vitória e o Vinícius, e aí a Vitória fala, ontem ele colocou o Vini por estratégia, não foi só porque tinha embate. O maior embate dele era o Diego, mas o Di era embate só dele e não da Renata. O Vini, queira ou não queira, seria um embate dos dois. E a Joselma, o maior embate que ela tem na casa é eu e o Vini. E o Vinícius, ela queria ir com Dona Delma. Aí a Vitória, uma hora, ela perguntou, com quem você quer ir? E eu não ouvi a resposta. E a Dona Delma, ela quer mostrar que ela é forte e quer me tirar do jogo, porque fui eu que tirei Eva. Ela, quando chegou de lá, de fora, ela chegou com uma sede de jogo e depois o jogo dela adormeceu de novo. Bom, o Guilherme também disse que Diego e Joselma podem chegar na final, tá? Pois é, não sei de onde ele tirou essa informação. Aí o Dia, eu tô muito esperançoso, Guilherme, eu também. Com você, mas comigo não. Acho que falei pra alguém sobre você e minha sogra, que vejo vocês certos lá na final, disse o Guilherme. Não sei de onde ele tirou isso. Bom, e voltando a falar do Mike ali, do casal maravilhoso, ele diz que a Aline e Vinícius são recalcados. Queriam ter ido pra vitrine. A Renata, é o tempo inteiro só esse assunto e eu não aguento mais, ou seja, da vitrine. E aí o Mike, ele queria ter ido, ele e a Aline. O nome disso é recalque. Bom, por falar em Hipólito, ele também falou nessa madrugada que espera ter atingido cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Já mudou a fala, né? E voltando a falar do Mike, né? Ele acredita que será eliminado e falou, acho que esse paredão eu não passo não, tá? Ele tava conversando com o João Pedro e o João Pedro falou, confia, mano. E a Renata, e aí ele fala, né? Renata acha que é ela, mas eu acho que não. E o João Pedro, tô achando que a votação vai ficar entre Renata e Vinícius e o Mike, justamente por isso. Por eu ser menos, nessa hora, é pra ficar as pessoas. Ele acha que a votação tá sendo pra voto pra ficar e não é voto pra sair, né? Bom, sem festa, a produção mandou cooler e comidinhas pros top 8 com direito à música lá na área externa, que é o que a gente tá comentando aqui, né? Que gerou todo esse problema com a Renata e o Mike, né? E a Vitória, isso tá com muita cara de que foi improvisada de última hora. E o Vinícius, Vitória, liga o refletor. Renata e Vinícius interagiram também ali, é bom deixar claro, né? Que eles também aproveitaram o clima. E o Vinícius, ô Renata, essa altura não tem mais o que fazer, minha irmã. E a Renata, fico preocupada com ao vivo. Eu tenho que me defender, Vinícius, disse ela, num tom de brincadeira ali. Bom, o assunto mais comentado na madrugada foi fora Mike, é bom dizer, e também palavras como assédio, o Globo apoia assédio, essas coisas todas. E durante a festa o Mike ficou bem animado dançando com a Renata, tá? Ainda teve essa situação aí também, tá? Dele ter ficado animado aí, se é que vocês me entendem, né? Bom, enfim, esse é o nosso resumo. Espero que você tenha gostado, dentro da medida do possível. Eu vou pedir novamente para você deixar o seu like, porque ajuda muito a fazer com que mais pessoas peguem o resumo aqui, né? Foi um resumo que teve um papo sério no começo aí. E é isso, né, gente? Eu acho que não tem muito para onde fugir. Minha opinião é essa, me envergonho, tô aqui chateado, tô aqui triste, porque sou do sexo masculino e não reproduzo comportamentos imbecis como esse que a gente viu aí, que você com certeza vai ver pelas redes sociais aí, pelas outras plataformas, né? Você vai ver essa situação, infelizmente, acontecer também, tá? Oi, é isso. Enfim, tu tá com o microfone aqui, achei que ele não tava funcionando, mas lembrei que eu tô com outro aqui. Eu já pensei, meu Deus, eu perdi todo o vídeo. Não, mas tá pronto. É isso. Beijo, meus amores. Eu volto mais tarde pra conversar com vocês aqui no Bora. Tchau. Não esquece esse like, pelo amor de Deus. Tá, minha senhora? 15 mil likes. A gente precisa. A gente consegue. Mais gente precisa saber tudo que eu falei aqui e conhecer meu trabalho, tá? Aproveita pra se inscrever se você assistiu até o fim. Agora sim. Tchau.